Olá, pessoal do canal Páginas da Bíblia. Hoje vamos explorar um tema fascinante e cheio de significados: os poderosos nomes de Deus mencionados na Bíblia. Em especial, vamos nos aprofundar na narrativa de Jeová Jireh e descobrir como esse nome revela o caráter providente de Deus. Então, fiquem ligados, porque esta é uma jornada espiritual que vai enriquecer nossas vidas de maneiras surpreendentes. Antes de mergulharmos nessa história incrível, quero convidar cada um de vocês, membros do canal Páginas da Bíblia, a participar ativamente aqui no canal. Curta este vídeo se estiver ansioso para aprender mais sobre os nomes de Deus. Compartilhe com seus amigos que também podem se beneficiar dessa mensagem. Comente suas reflexões ao longo do vídeo e, é claro, inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para vocês. Então vamos ao conteúdo. Nomes poderosos de Deus mencionados na Bíblia. Jeová Jireh e a narrativa por trás desse nome. Jeová Jireh, que se traduz como "O Senhor proverá", tem origens em um momento dramático e poderoso nas Escrituras Sagradas. Vamos explorar essa história mais profundamente. Jeová Jireh pode ser compreendido como o Senhor que vê ou o Senhor que providenciará. Isso é significativo, indicando que Deus não apenas conhece nossas necessidades, mas trabalha ativamente para atendê-las no momento certo. A história é registrada em Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abraão que realize algo extraordinário e angustiante: oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Abraão demonstra total confiança em Deus e leva Isaque à montanha designada por ele. Ao subirem, Isaque pergunta a seu pai sobre o fogo e a lenha, notando a ausência de um cordeiro para o sacrifício. Abraão, com fé, responde: "Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho." Gênesis capítulo 22, versos 7 e 8. Ao chegarem ao local designado, Abraão constrói um altar, prepara a lenha e amarra seu filho Isaque. Quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor o chama do céu, impedindo-o de seguir adiante. O anjo elogia a obediência de Abraão, e neste momento, Abraão avista um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Abraão sacrifica o carneiro em vez de seu filho, e o lugar é então chamado por Abraão de Jeová Jireh, significando o Deus que provê. Gênesis capítulo 22, verso 14, Nova Versão Internacional. Este nome de Deus, Jeová Jireh, é crucial para os crentes, lembrando que Deus está sempre observando e provendo o necessário no momento certo. Isso vai além das necessidades físicas, abrangendo também as espirituais e emocionais. Este evento mostrou que Deus, em última instância, providenciaria Jesus, o Cordeiro de Deus, como o sacrifício supremo pelos pecados da humanidade, algo para o qual a situação de Abraão apontava. Jeová Jireh é uma garantia para as pessoas de fé de que não estão sozinhas em suas lutas ou necessidades. Ele promete que Deus está atento aos clamores de seu povo e garantirá que suas necessidades sejam atendidas de acordo com seu plano perfeito e cronograma. Em tempos de necessidade, encontramos refúgio em Jeová Jireh, o Senhor que provê. Quando Abraão levantou os olhos e viu o carneiro preso no arbusto, ele compreendeu profundamente esse nome e chamou o lugar de Jeová Jireh, como é dito até hoje. No monte do Senhor, isso será visto. Gênesis capítulo 22, verso 14. Este nome nos tranquiliza quanto à provisão de Deus, mesmo antes de percebermos nossa necessidade. Nos momentos de batalha, os israelitas se reuniam sob a bandeira de Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. Moisés construiu um altar e o chamou de "O Senhor é a minha bandeira." Êxodo capítulo 17, versículos de 1 ao 15. Esse nome proclama a liderança de Deus e a vitória que vem ao estar sob o estandarte dele. Nos momentos de solidão profunda e desespero, somos consolados por El Roi, o Deus que me vê. Agar, uma serva em fuga, encontrou Deus no deserto e declarou: "Tu és Deus que vê." Gênesis capítulo 16, verso 13. Esse nome nos diz que nunca somos invisíveis para Deus.
Ele vê nossa situação, se importa conosco. No Novo Testamento, encontramos Emanuel, Deus conosco. O Evangelho de Mateus cita o profeta Isaías. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Mateus capítulo 1, verso 23. Este é um nome que traz Deus do cosmos para a nossa existência, o divino caminhando ao lado da humanidade. Esses nomes, entre muitos outros, formam um mosaico da identidade de Deus revelada na Bíblia. Eles nos convidam não apenas a falar sobre Deus, mas a falar com Ele, conhecê-lo e experimentar sua presença nas diversas situações de nossas vidas. Cada nome de Deus é uma promessa, uma presença, um poder esperando para ser explorado, compreendido e confiado. Os poderosos nomes de Deus não são apenas palavras antigas. São verdades sempre confiáveis que nos instigam a descobrir as profundezas daquele a quem pertencem. Dentre os muitos nomes de Deus, um que se destaca é Jeová Rafá, que se traduz como o Senhor, nosso curador. Este título não é apenas um nome, é uma promessa, um testemunho do caráter de Deus e uma janela para o seu coração compassivo. A história por trás desse poderoso nome é encontrada em Êxodo capítulo 15, verso 26, um trecho em que os israelitas estão em um momento crítico de sua jornada. Eles acabaram de experimentar o miraculoso ao atravessar o Mar Vermelho, onde as paredes de água se ergueram como guia, enquanto seus perseguidores egípcios foram engolidos pelas profundezas do mar em colapso. A empolgação de serem resgatados logo se dissipa diante do desafio do deserto que se apresenta. O deserto se revela um lugar árduo, onde o povo israelita, sedento e exausto, encontra água na terra de Mara. No entanto, a água é amarga demais para ser bebida. Surge o descontentamento e eles expressam sua insatisfação a Moisés, o líder. Abatidos e ansiando pelas comodidades do Egito, mesmo na falta de liberdade, sentem-se desesperançados. Então, Deus instrui Moisés a colocar um pedaço de madeira na água. Ao seguir essa orientação, a água se torna potável e o milagre não se limita a uma solução física para a sede. Ele se revela como um momento de ensino, onde Deus revela sua natureza como Jeová Rafá. Deus diz a eles: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Êxodo capítulo 15, verso 26. Nessa declaração, Deus vai além de prometer a preservação da saúde. Ele os convida a um relacionamento onde a obediência traz cura integral. A importância do nome Jeová Rafá não pode ser exagerada. Ele transcende a cura física de enfermidades ou a restauração de águas amargas. Reflete o desejo e a capacidade de Deus de curar em âmbitos físicos, emocionais e espirituais. Para os israelitas, o nome representava um bálsamo para o coração, proporcionando esperança enquanto enfrentavam as incertezas do deserto. Para nós agora, ainda é uma promessa profunda. Ao mencionarmos Deus como Jeová Rafá, afirmamos que Ele é capaz de nos curar completamente em meio à dor, doença, angústia e lutas espirituais. Podemos nos aproximar dele sabendo que Ele se importa com o que enfrentamos. A essência de Jeová Rafá toca no cerne da mensagem do Evangelho, que se concretizaria em Jesus Cristo. No Novo Testamento, vemos Jesus curando os enfermos, consolando os aflitos e oferecendo perdão pelos pecados, manifestando a cura de Deus de maneira tangível. Assim, ao nos depararmos com o nome Jeová Rafá, encontramos o próprio coração de Deus, intimamente preocupado com nosso bem-estar. É um lembrete de que, em cada temporada de dor ou provação, não somos abandonados. Deus está presente, disposto a restaurar e curar, nos convidando a confiar nele, nosso curador, nossa paz, nosso Jeová Rafá. Jeová Shalom. Na Bíblia, os nomes não são meros identificadores, mas refletem caráter e relacionamento.
Um desses nomes divinos é Jeová Shalom, que significa "O Senhor é a nossa paz". Essa designação tem uma história profunda registrada em Juízes, capítulo 6, verso 24. Durante o período de opressão dos midianitas sobre Israel, Deus escolheu Gideão para liderar o povo. Gideão, que se via como fraco e insignificante, recebeu a visita de um anjo de Deus em um momento em que Israel ansiava por um salvador contra seus inimigos. Enquanto Gideão debulhava trigo em segredo, o mensageiro divino o chamou de valente guerreiro, revelando que Deus estava ao seu lado. Surpreso, Gideão questionou por que ainda ocorriam coisas ruins se Deus estava com eles. Sentindo-se incapaz de libertar Israel das adversidades, Gideão pediu um sinal para confirmar a autenticidade da mensagem. Após oferecer um sacrifício ao Senhor, Gideão testemunhou um sinal miraculoso. O anjo tocou o sacrifício com a ponta do cajado e o fogo surgiu da rocha, consumindo a carne e o pão. O anjo do Senhor então desapareceu. Sobrecarregado por ter visto o anjo face a face, Gideão temeu por sua vida, pois acreditava que ninguém poderia ver a Deus e sobreviver. Contudo, o Senhor lhe disse: "Paz seja contigo, não temas, não morrerás." Juízes capítulo 6, verso 23. Após esse encontro, Gideão construiu um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom, proclamando: "O Senhor é paz." Juízes capítulo 6, verso 24. Mesmo diante da confusão e da iminente batalha, Gideão experimentou uma profunda paz e confiança devido à presença de Deus. Ele compreendeu que o Deus de Israel é poderoso, mas também é fonte de paz. A importância do nome Jeová Shalom reside na ênfase da capacidade de Deus em proporcionar uma paz que transcende todo entendimento, mesmo em meio a temores, guerras e dúvidas pessoais. Deus se revelou como a fonte da verdadeira paz. Essa paz não se assemelha à paz que o mundo oferece, temporária e condicional. É uma paz divina, duradoura e uma confiança proveniente da presença de Deus. Vem do conhecimento de quem Deus é. Trata-se de confiar no controle de Deus sobre tudo, mesmo quando as coisas estão difíceis ou quando nos sentimos perturbados. O apóstolo Paulo mais tarde ecoa isso no Novo Testamento quando escreve aos Filipenses: "E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Filipenses 4:7, Nova Versão Internacional. Assim, Jeová Shalom não é apenas um nome, mas uma promessa, um testamento da presença duradoura de Deus e do compromisso inabalável dele em ser a nossa paz. Mesmo em meio às tempestades mais desafiadoras da vida, é um lembrete de que, quando clamamos ao Senhor, Ele é capaz de acalmar nossos medos, fornecer tranquilidade e garantir nossos corações em sua paz perfeita. Jeová Nissi. Jeová Nissi, na jornada dos israelitas pelo deserto, há um momento em que o verdadeiro significado de Jeová Nissi ganha vida, mostrando vividamente o poder e a proteção que Deus oferece ao seu povo. Esse nome de Deus, Jeová Nissi, pode ser traduzido como "O Senhor é a minha bandeira." Fala de Deus sendo um sinal de vitória e uma fonte de proteção, como uma bandeira que lidera um exército na batalha. O pano de fundo desse poderoso nome é encontrado em Êxodo 17, onde os israelitas estão vagando no deserto após Deus tê-los libertado da escravidão no Egito. Enquanto viajam, enfrentam várias dificuldades, incluindo a falta de água e ameaças constantes de outros povos. Em Êxodo capítulo 17, versos de 8 ao 16, os israelitas enfrentam um novo desafio. São atacados pelos amalequitas, um grupo feroz de guerreiros do deserto. Moisés, o líder dos israelitas, sabe que essa batalha não é apenas física, mas também espiritual. Ele instrui Josué a escolher alguns homens para ir e lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, junto com Arão e Hur, vai ao topo da colina com a vara de Deus em suas mãos. Conforme a batalha se desenrola abaixo, algo miraculoso acontece. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas estavam vencendo, mas sempre que ele baixava as mãos, os amalequitas estavam vencendo. Êxodo 17:11.
As mãos de Moisés ficaram cansadas. Então Arão e Hur arrumaram uma pedra para que ele se sentasse, e eles ficaram dos dois lados segurando suas mãos erguidas até o pôr do sol. Josué vence o exército amalequita após essa incrível vitória. Moisés, em seguida, constrói um altar e o chama de Jeová Nissi, dizendo que, porque as mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor estará em guerra contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo capítulo 17, verso 16. Chamar o altar de Jeová Nissi significa muito. Não é apenas para lembrar a vitória em uma batalha, mas é para mostrar que Deus os ajudou a vencer. Moisés sabia que Deus era quem os ajudou a derrotar seus inimigos. O altar representava Deus sempre estando lá para proteger e ajudar seu povo. O nome Jeová Nissi é como uma bandeira de fé. Em vez de tecido, nos diz que em cada luta, Deus lidera o caminho e nos dá poder. É um lembrete de que, quando enfrentamos nossos próprios desafios difíceis, seja qual for, Deus é quem unimos para vencer. A importância de Jeová Nissi reside na compreensão de que a proteção de Deus não é passiva. Ele participa ativamente das batalhas que enfrentamos, garantindo que, com Ele como nossa bandeira, tenhamos um ponto de encontro e uma vitória segura. É um lembrete de que não lutamos sozinhos, e é sob a sua bandeira que encontramos refúgio e força. A história de Jeová Nissi continua a inspirar os crentes, mostrando que, quando enfrentam desafios avassaladores, podem olhar para Deus como seu sinal milagroso de vitória e defesa. Elion há um nome que se destaca com grande autoridade. El-Wat Elion, que se traduz como Deus Altíssimo. Esse título não é apenas um nome, mas uma proclamação da posição inigualável de Deus em força e poder nos céus e na terra. O pano de fundo para a história de Elion se desenrola no livro de Gênesis, onde encontramos uma figura misteriosa e real chamada Melquisedeque. Esse enigmático rei de Salém, que mais tarde seria conhecido como Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, aparece repentinamente na narrativa da vida de Abraão. Após o retorno vitorioso de Abraão, derrotando Quedorlaomer e seus aliados, Melquisedeque o saúda com pão e vinho. É neste momento de bênção que Melquisedeque invoca o nome de Elion em Gênesis, capítulo 14, versos 18 ao 20. A Escritura nos diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aqui, Elion está sendo celebrado como o possuidor dos céus e da terra, o soberano sobre toda a criação e o doador divino de vitória. A importância de Elion na Bíblia dificilmente pode ser exagerada. Esse nome eleva Deus acima de todos os supostos deuses e poderes, falando de sua autoridade suprema e soberania, afirmando que não há ninguém acima dele. Ser chamado de Deus Altíssimo é reconhecer que Deus ocupa o cargo mais elevado, a autoridade suprema, e seu domínio é acima de todas as nações, povos e deuses terrenos. Ele é aquele que transcende todas as coisas, de quem emana bênçãos e a quem, em última instância, é atribuída a vitória nas batalhas. Quando Melquisedeque abençoou Abraão e chamou a Deus de Elion, ele não estava apenas conferindo uma bênção. Estava declarando que Abraão não triunfou por méritos próprios, mas pela grandiosa intervenção de Deus. Isso revela que a vitória de Abraão faz parte da narrativa mais ampla de como Deus assiste as pessoas. Isso nos ensina que as boas coisas que nos acontecem não são meramente resultado de nossas ações. Elas derivam da assistência de Deus, que está acima de tudo. O nome Elion nos revela que Deus é o soberano supremo, acima de qualquer outra coisa. A Bíblia nos apresenta esse nome para evidenciar o poder absoluto de Deus e o cuidado minucioso que ele dispensa a tudo o que criou. Esse nome nos incita a respeitar e admirar a grandeza de Deus, proporcionando paz àqueles que verdadeiramente compreendem o seu significado.
pois se Deus é o soberano máximo, não há motivo para temermos quando estamos sob a sua proteção. Em resumo, esses nomes não apenas denotam várias características e atributos de Deus, mas também exemplificam sua interação com a criação, especialmente a humanidade. Servem como lembretes de seu poder, amor, provisão e autoridade em nossas vidas. Ao dirigirmos nossa oração, Pai Celestial, reconhecemos na beleza de teus muitos nomes uma fonte de força, consolo e esperança. Tu és Jeová Jirê, nosso provedor, e agora nos aproximamos de Ti, buscando provisão em todas as áreas de nossas vidas onde há carência, pedindo que tragas abundância. Onde há necessidade, enche-nos com Tua presença, Senhor. Tu és Jeová Rafá, nosso curador, e mediante Tuas feridas somos curados. Toca os corpos, mentes e espíritos daqueles que clamam pelo Teu poder de cura. Sana os feridos, restaura os cansados e liberta as correntes da doença em nome poderoso de Jesus. Deus, Tu és Jeová Nissi, nossa bandeira nas batalhas que enfrentamos. Que possamos sempre recordar que a vitória é Tua. Dá-nos a coragem para permanecer firmes, a sabedoria para discernir Tua estratégia e a paciência para aguardar o Teu tempo. Tu és também El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o suficiente para tudo. Não nos falta nada quando estamos em Teu abraço. Preenche os vazios que este mundo não pode satisfazer e recorda-nos de que nossa suficiência é encontrada apenas em Ti. Como Jeová Shalom, nossa paz, pedimos que acalmes as tempestades em nossas vidas. Em um mundo cheio de turbulência, que Tua paz, que ultrapassa todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E ao clamar por Ti, El Roi, o Deus que vê, recorda-nos que nenhum aspecto de nossas vidas está oculto ao Teu olhar compassivo. Conforta aqueles que se sentem esquecidos, sabendo que Tu os vês, Tu os conheces e Tu os amas. Agradecemos, Pai, pela intimidade do Teu amor, permitindo-nos chamar-te de Papai e descansar na certeza do Teu cuidado e afeto, em nome precioso e poderoso de Jesus, o nome acima de todos os nomes. Elevamos estas preces. Na história incrível da Bíblia, somos levados a um mundo onde os nomes de Deus são como músicas, cada um mostrando um jeito especial de como Ele é e como Ele se relaciona com a gente. Esses nomes não são só palavras, são como portas que nos levam a entender melhor quem é Deus e como Ele está presente em nossas vidas. Desde o poderoso Jeová Jirê, que é o Senhor que nos dá o que a gente precisa, até o tranquilizador Jeová Shalom, que é o Senhor da nossa paz, a história nos leva a uma jornada espiritual profunda. Cada nome é mais que uma palavra especial. É um convite para vivermos a presença completa de Deus, mesmo nas coisas complicadas da vida. Pense na história dramática de Abraão e Isaac. Lá, entendemos bem o que significa Jeová Jirê. Deus não só vê o que a gente precisa, mas age ativamente no momento certo para nos ajudar. Essa história não é só sobre Deus nos dando algo para comer. Ela aponta para o maior presente em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando estamos perdidos no deserto, aparece Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Quando as águas amargas em Mara foram curadas, não foi só para curar o corpo. Foi um lembrete de que Deus vê nossos problemas e oferece cura completa, não só para o corpo, mas também para a mente e o espírito. Jeová Nissi, o Senhor que é nossa bandeira, entra em cena na história da batalha contra os amalequitas. Levantar as mãos de Moisés não é só sobre ser um líder. É um sinal de vitória quando associado ao nome de Deus. Aqui, Deus não é só alguém olhando de longe. Ele é o líder da batalha, a bandeira que guia o povo para a vitória. El Elyon, Deus Altíssimo, é revelado na figura misteriosa de Melquisedeque. Ele é o dono dos céus e da terra, abençoando e reconhecendo que Deus é soberano sobre tudo. Esse nome é como um eco grandioso que nos faz lembrar que Deus é maior que qualquer outra coisa. Ao pensar nesses nomes de Deus, somos convidados para uma jornada espiritual que vai além das páginas da Bíblia e se conecta com nossa própria história. Cada nome é uma promessa, uma presença, um poder que molda o que pensamos sobre Deus e fortalece nossa fé.
Agora, se essa jornada espiritual tocou seu coração, convido você a ir ainda mais fundo nessa conexão divina. No link abaixo, na descrição deste vídeo ou nos comentários fixados, há materiais interessantes e inspiradores que vão ampliar sua compreensão da palavra de Deus. Descubra recursos que vão alimentar sua fé, fortalecer sua relação com o Criador e te guiar em uma jornada espiritual mais profunda. Clique agora e permita que a luz dessas verdades divinas ilumine o caminho da sua jornada espiritual. Chegamos ao final dessa jornada fascinante pelos poderosos nomes de Deus na Bíblia aqui no canal Páginas da Bíblia. Espero que vocês tenham sido tocados e inspirados por essas histórias extraordinárias. Se esta mensagem ressoou em seu coração, não se esqueça de expressar seu apoio. Curta, compartilhe, comente e, claro, inscreva-se no canal Páginas da Bíblia para não perder nenhum conteúdo espiritual edificante que estamos preparando. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte desta comunidade Páginas da Bíblia. Que a paz de Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz, esteja convosco. Até o próximo vídeo.